Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de jQuery da Universidade XTI. Hoje estudaremos os seletores jQuery, que são utilizados para acessar ou encontrar elementos no seu documento HTML para que, com o uso da jQuery, você possa executar alguma operação em cima desses elementos. Hoje vamos estudar os seletores simples, que são utilizados para acessar elementos com um ID específico ou com uma classe CSS especificada, ou pela tag do elemento, ou até mesmo um grupo de elementos. Na documentação da jQuery, que nós vimos na aula passada, aprendemos que a jQuery está organizada em módulos. Um dos módulos é o módulo de seletores. Se nós clicarmos nesse módulo seletor, vamos ter acesso à lista completa de seletores da jQuery. Se vocês olharem com cuidado, vocês vão ver que todos os seletores da especificação de CSS3 já estão implementados aqui nessa API. E outros seletores foram incorporados. E você também pode criar novos seletores para colocar na sua jQuery. Nesta aula, vamos estudar apenas os seletores básicos. Então, clicando aqui em Basic, nós temos acesso aos seletores mais simples, que, como nós vimos, são os seletores que selecionam todos os elementos, elementos com uma classe específica, a tag de um elemento, o ID ou um grupo de elementos. Para começar essa aula, e para que o nosso código fique ainda mais claro, eu vou dividir o código JavaScript do nosso documento HTML. Então, eu peço que vocês criem um novo documento HTML. Então, vou copiar o código anterior. Vou criar aqui a nossa... Criem a aula 3. E vou criar também uma estrutura aqui dentro para colocar os nossos scripts. Vou criar um novo diretório dentro do diretório JS, chamado aula. Dentro do diretório aula, eu vou criar os nossos scripts. Para que isso? Para ficar mais simples de visualizar os nossos scripts, que nós vamos estudar a partir de agora. Então, aqui eu vou colocar 03.js, que vai ser o script dessa aula. Vamos editar esse script e vamos abrir também o nosso documento HTML. Então, aula 3, vamos editar com o Notepad++ e abrir também no nosso browser. Então, está aqui o resultado da aula anterior. Vamos começar a nossa edição, alterando aqui para aula 3 e importando aquele outro arquivo, src. Vamos colocar esse outro arquivo em js aula 03.js. E este código nós vamos migrar lá para dentro do nosso arquivo de JavaScript que acabamos de criar. Isso vai facilitar a visualização aqui do nosso código. Se vocês quiserem manter o código aqui dentro, simplesmente a título aí, de aprendizado, não tem problema. Mas aqui para as nossas videoaulas, a visualização vai ficar muito melhor desta forma. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui a nossa aula de seletores. Vamos ver aqui na nossa documentação o nosso seletor de todos os elementos, que é o seletor asterisco. Então, esse seletor ele é aplicado em todos os elementos. Vamos remover todos esses códigos aqui. E, para exemplificar, eu vou deixar apenas o código mais simples aqui para mostrar como é que funcionam esses seletores.
Então, o seletor asterisco, ele é aplicado em todos os elementos. Vamos ver aqui o efeito. Tá aí, todos os elementos ficaram azuis, porque eu selecionei o seletor asterisco. E se nós quiséssemos aqui selecionar apenas o elemento que tenha o ID título? Então, dentro do nosso documento HTML, nós temos aqui um elemento H1 que tem um ID específico, que é o ID título. Então, vamos acessar aquele elemento com cerquilha título. Assim, eu posso acessar apenas aquele elemento. Então, vou colocar aqui green. Então, tá aí. Só ele está verde. Como é que eu acesso agora um elemento onde eu posso informar aqui uma classe específica? Então, class, aí eu posso informar uma classe CSS. Vou colocar aqui outro. Para acessar esse outro elemento, basta chamar o seletor, ponto, e o nome da classe, outro. Vamos colocar aqui preto, black. E temos aqui o nosso link na cor negra. E agora, para acessar os elementos da tag A, por exemplo. Então, aqui eu poderia simplesmente colocar aqui A e definir a cor, vermelho, por exemplo. Então, esses outros dois elementos, que também são tag A, ficaram com a cor vermelha. E o outro que estava com o CSS de nome outro, ficou com a cor negra. Então, esses são os seletores simples da linguagem aqui da biblioteca jQuery e que nós encontramos também no CSS. Além disso, nós também podemos utilizar seletores que retornem grupos de elementos. Então, por exemplo, poderia definir aqui um background color para os elementos H1, separando todos os elementos que eu quero selecionar por vírgula, e o elemento A. Então, H1 e A eu quero colocar com background amarelo. Então, tá aí, todos os elementos. Aqui eu tenho H1 e aqui eu tenho as tags As, né, os links, ficaram todos com background amarelo. Então, esses são os nossos 5 seletores simples que estão disponíveis aí na linguagem, né, CSS e que foram incorporados na biblioteca jQuery. Vejo vocês aí na próxima aula, pessoal. E para quem não está familiarizado ainda com CSS, por favor, com CSS, seletores e HTML, façam o curso de XHTML e CSS antes de fazerem o curso de jQuery. Vejo vocês aí na próxima aula, pessoal.